A paz, meus irmãos, pode sentar. Boa noite. É bom a gente estar aqui. Eu queria começar com boas notícias, né? Seu João saúde alta, amém? Glória a Deus. É bom a gente saber disso. Vi a foto dele, estava com o rostinho de seu João, a gente já conhece, né? O rosto alegre. E é muito bom isso. Tia Olga fez um procedimento hoje também, na vista. Colocou um gás para ver se a retina volta para o lugar. E se voltar, ela vai amanhã saber se vai fazer a cirurgia ou não. Então, ela pediu para a gente continuar orando, né, pela vida dela. Que Deus esteja na direção de tudo. Também estamos recebendo o irmão Douglas, amigo do irmão Dutra. Que Deus abençoe, Douglas, sua vida. Amém? Fica à vontade aí, está na sua casa. Amém, meu irmão? Amém? Vamos lá para a palavra. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1. Eu ia ler menos, mas a história é tão interessante que a gente vai ler toda a história. Você que está em casa aí nos acompanhando também, leia aí sua Bíblia, né? Pega, abre. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 ao 19. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Versículo 5 do capítulo 5 de 2 Reis, né? O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura o motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Aí ele vai dizer: não são os rios Abana e Farpá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor,
aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Que coisa, né? Tremenda. E disse Naamã: já que não aceites o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Ele quer levar uma porção de terra de Israel, que era um costume de atrelar a fé ao local. Então ele quer levar a terra para colocar lá, fazer um local de adoração, para adorar o Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Aí ele vai dizer no versículo 18, ele vai abrir assim, pedir uma desculpa. Por quê? Olha o que ele vai dizer: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, ele está dizendo do rei da Síria, o Senhor dele, né? Quando ele for adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ele está já prevendo, ele se converteu tanto, que ele diz: quando eu voltar para lá, para a Síria, o meu Senhor, o meu dono, o rei da Síria, eu vou ter que apoiar ele, ele já é de idade, eu vou ter que ir até o Deus dele, e eu vou me curvar para apoiar ele. Mas olha, não leve em consideração isso, porque eu só adoro o único Deus a partir de agora. Me perdoe por isso, já abre esse precedente aí. Eu não estou adorando lá o Deus dele, não, porque eu só vou adorar o único Deus, Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Olha que coisa interessante. Disse Eliseu: vá em paz. Né? E aí depois tem o episódio de Geazi, que não aceitou essa coisa de Naamã oferecer alguma coisa e Eliseu não querer receber, e vai tentar pegar lá a oferta, e a lepra que era de Naamã vai se apegar a Geazi. Mas vamos orar? Está aí essa palavra, essa história tão interessante. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento, te pedimos, fala conosco, ministre nossos corações. Pai, que esse exemplo dessa menina venha para nós como uma motivação, um espelho, um encorajamento da gente testemunhar do Teu nome, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem feito, de que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, que essa palavra venha ser entendida e venha a ser muito mais do que entendida, aplicada para a nossa vida, Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Interessante essa história. Nós estamos aí falando de uma menina que a gente titulou uma menina sem nome. A gente não sabe o nome dela, é uma serva. Ela foi levada cativa, a Síria invadiu Israel e levou algumas pessoas. Era costume deles de levar pessoas para mão de obra, para trabalho. As pessoas mais idosas eles deixavam, mas as pessoas que eram novas, pessoas que tinham como trabalhar, eles levavam. E foi isso que aconteceu com essa menina judia. Ela foi levada da sua terra, da casa dos seus pais, de tudo, foi levada para lá. E ela ficou na casa desse homem, desse chefe do exército da Síria, esse homem importante. E ela percebe que aquele homem, por mais que tentasse esconder, ele estava leproso. E a lepra, a hanseníase, era uma doença terrível naquela época, ainda hoje. Mas hoje já tem cura, já tem tratamento. Mas quem é cometido pela hanseníase, pela lepra, que não faz tratamento, fica totalmente deformado. Uma doença muito terrível. E naquela época, como não havia cura, era estar fadado à morte, ao distanciamento, ao afastamento da família, tudo. Era uma doença terrível, terrível. E essa menina que estava ali como escrava, como serva, ela tem uma ousadia que nos ensina muito hoje. E é interessante porque quando ela fala com a mulher de Naamã, ela fala: se o meu Senhor tivesse contato com o profeta que é Israel, ele ficaria curado da sua doença. Ela fala com tanta verdade, com tanta veemência, que a mulher de Naamã acredita. Ela não duvida de uma serva, de uma simples serva, uma menina. E ela fala para Naamã, e Naamã fala com o rei
da Síria, o rei da Síria dá cartas para que Naamã vá lá, dá uma série de presentes para que ele vá falar com o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebe aquela carta, fica apavorado. Ué, ele está achando que eu sou Deus para curar alguém? Quem sou eu para dar vida a alguém, para curar alguém da lepra? Quem ele está pensando que eu sou? Então ele rasgou as suas vestes, que era um sinal de luto. E o profeta Eliseu soube disso, falou assim, olha, manda ele vir para cá. Ele fala a mesma coisa que a menina, olha, manda ele vir para cá, porque ele vai saber que aqui em Israel tem profeta de Deus. E aí vai Naamã encontrar com Eliseu. Naamã, numa posição poderosa, né? Daquele que tinha subjugado o povo de Israel, ele está achando que vai ser recebido como? Com toda a pompa, né? E aí Eliseu manda só um recado. Eliseu nem vai lá. Manda o recado, ó, manda ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, nesse rio poluído aí. Manda ele mergulhar 7 vezes lá que ele vai ficar curado. E Naamã fica indignado. Fica indignado. Nossa, tem tanto rio bom na minha terra, tanto rio mais limpo. Como que ele faz isso? Eu pensei que ele fosse vir me atender, colocar a mão sobre mim, analisar a minha doença e profetizar sobre mim, sobre o Deus dele, e eu ficar curado. Ele nem me recebeu, mandou um recado. E é interessante a importância de pessoas. Por isso que você e eu não podemos deixar de congregar. É triste ver tantos bancos vazios. Por quê? Porque nós precisamos de gente. Nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Porque Naamã estava indo embora, gente. Se você observar, ele estava indo embora. Ele desistiu. Ele ficou tão ofendido que ele falou assim, eu vou embora, isso é um tratamento ruim. Eu não vou me submeter a isso. E quem foi que foi usado por Deus para convencer Naamã a obedecer a ordem do profeta? Foram os seus servos. Você, poxa, rei, o chefe, se ele te pedisse alguma coisa mais difícil, você não faria? Vai lá, atende. É isso o papel da comunhão, é isso o papel da igreja, isso é o papel dos irmãos. É quando você vai se desanimando, pessoas que se aproximam, ou uma ministração, uma palavra, um louvor, sabe, isso tudo nos levanta. Por isso nós não podemos nos isolar. Nós temos que combater essa apostasia que vem tomando conta da gente. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. E por isso que é tão difícil congregar quando o assunto é sério. Gente, eu estava conversando com a minha esposa, a banalização do Evangelho, a chacota que tem sido feita com o nome de Deus, os vídeos que são vistos para que nem o melhor comediante consegue produzir. O melhor comediante não consegue produzir os vídeos que pastores, pseudos pastores têm feito, ridicularizando a fé. E essas pessoas têm milhões de seguidores. As pessoas estão de fato vivendo o que Paulo disse para Timóteo. Não suportam a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, levantam líderes que falem coisas agradáveis. Por isso que é tão difícil a gente continuar, por isso que é tão difícil a gente se reunir, porque é difícil ouvir o que é aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. E esses homens convencem Naamã, vai lá. E Naamã foi, e de fato, depois do 7º mergulho, sua pele ficou limpa, ele ficou curado. E aí a gente viu toda a reação dele. De fato, existe um Deus em Israel. Essa é a história de Naamã. Mas essa história começa com uma menina que a gente não sabe nem o nome dela. A gente sabe o nome de Naamã. A gente sabe que Naamã era o chefe do exército da Síria, um homem importante. Mas a gente não sabe o nome dessa moça. A gente sabe que era uma serva, a gente sabe que era uma judia, a gente sabe que ela foi levada cativa, mas a gente não sabe o nome dela. E nós tivemos na quarta-feira o Dia Internacional da Mulher. E como uma homenagem às mulheres, a gente vai falar dessa menina que não tem nome, como milhares de mulheres que são desconhecidas, são anônimas, que assumem família, que cuidam de 4, 5, 6 filhos, e às vezes ainda pegam alguns agregados, como
Minha esposa fala da mãe dela que ainda pegava os sobrinhos para criar. Isso é uma realidade. Mulheres que trabalham, sabe, fazem faxina. Isso, há muitas mulheres assim, sem nome, e estão aí fazendo a diferença na sociedade, enquanto muitos homens abandonam, sabe, deixam, não dão assistência. E que Deus possa, em nome de Jesus, abençoar essas mulheres, essas guerreiras. E aqui nós temos uma menina assim, sem nome, mas que com uma ousadia tremenda, conseguiu mudar a realidade triste de um homem tão importante. Mesmo depois do que ela fez, o seu nome não foi conhecido. Mas a gente precisa acostumar com uma coisa. Não importa o nosso nome no final das contas. O que importa é que a gente cumpra o plano de Deus na nossa vida. Mais do que um nome ficar eternizado, que o nome de Deus seja eternizado. Mais do que uma fama, que o nome do Senhor alcance os corações. Que Ele cresça e a gente diminua. E eu queria pegar aqui alguns tópicos aqui para a gente pensar. Como se tornar um instrumento de cura como essa menina? Primeira coisa que eu pensei foi: seja uma bênção no lugar onde você está. Seja uma bênção no lugar onde você está. Às vezes a gente quer ser bênção num ambiente melhor. Então, muita gente faz isso. Olha, eu vou esperar que algo mude para que eu seja bênção. Eu vou esperar que algo mude, que eu saia dessa empresa para que eu testemunhe. Eu vou esperar que alguma coisa aconteça para que eu fale do Senhor. Diz que as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Essa era a condição dela. Ela foi levada cativa, ela era serva. E ainda assim, ela foi bênção. Ela não esperou aquele ambiente mudar. Ela não queria ser bênção só em Israel. Mesmo levada cativa, ela foi bênção lá naquela terra do cativeiro. A gente não precisa mudar de ambiente para ser bênção. A gente não precisa mudar de empresa para ser bênção. A gente não precisa mudar de lugar para ser bênção. Aquela menina tinha tudo para pensar que aquele não era o seu lugar. Esse não é meu lugar. Lembra de Jonas? Jonas foi chamado para pregar para povos que tinham destruído os seus pais, que tinham arruinado a sua nação. E agora ele é convidado a pregar para essa nação. E ele se recusa a fazer isso. Essa menina, mesmo cativa por essas pessoas, ela não vê aquele lugar como inapropriado de testemunhar o que Deus é. Ou seja, nós temos que ser bênção aonde nós estivermos, não importa. O ambiente não precisa mudar para que você seja bênção. Seja bênção. Uma vez uma pessoa falou comigo: olha, eu ia falar de Jesus, mas o ambiente estava tão estranho que eu preferi não falar. Eu me calei e fui embora, porque aquele não era um ambiente para mim. Às vezes a gente tem isso, essa religiosidade de querer que o ambiente seja totalmente apropriado. Quando alguém deu um espaço para falar, e aí, não, esse ambiente não é apropriado, então não vou falar, porque o ambiente para mim tem que ser totalmente apropriado. E na verdade, essa pessoa perdeu uma grande oportunidade de testemunhar quem Deus é, porque não importa o ambiente que você esteja, o que importa é o Deus que você serve. E aquela menina não se deixou abater por ser uma escrava, por ser alguém que estava ali, por ser uma pessoa que para muitos não significava nada. Ela testemunhou ainda ir naquele lugar. Então nós precisamos ser bênção no lugar onde nós estamos. Não importa se é São Gonçalo. Eu não preciso sair daqui para ser bênção. Com todas as nossas dificuldades e lutas, aonde você nasceu, a sua história, você pode ser testemunha do poder de Deus. Segunda coisa que eu queria comentar: para que a gente seja cura para a vida de pessoas como essa menina sem nome foi na vida de Naamã, na vida dessa família, nós precisamos não se deixar abalar com as decepções da vida. Se tem uma coisa que rouba
nosso testemunho são decepções, são circunstâncias. Ela disse para a senhora dela, lá no versículo 3, um dia ela disse à sua senhora: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, vou dizer para a senhora uma coisa, olha, se o meu Senhor Naamã procurar o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua doença. Sabe? Não deixe as decepções te azedarem. Tem gente que se decepciona e fica azedo. Essa menina tinha tudo para se tornar uma pessoa amargurada. Ela dizia: eu vou favorecer esse homem, que eu estou sendo escrava dele. Eu vou favorecer esse homem que é chefe do exército da Síria, que levou um agente cativo. Não, ela não se deixou amargurar pelo que ela estava vivendo, pela circunstância. Ela sabia separar as coisas. Ela conseguia olhar para Naamã e ver que aquilo ali era um homem também que carecia da graça e da misericórdia de Deus. Sabe, ela olhava ao mundo com o olhar de Deus, não com o olhar vingativo, não com o olhar amargurado. A menina poderia estar revoltada com a vida que estava levando, murmurando da situação pela qual estava atravessando. Ela tinha tudo para literalmente chutar o balde. Mas ela não se deixou abalar com as decepções da vida e decidiu liberar graça. Ela não confundiu a sua condição com o Deus que ela servia. Às vezes a gente confunde a nossa condição com o Deus que a gente serve. Como nós temos mania de contaminar as pessoas com as nossas decepções. Eu lembro quando eu estava noivo, e a gente começou a construir, a gente só tinha uma possibilidade: construir no terreno que meu pai me cedeu. A gente não tinha outra possibilidade. E começamos a construir, Elisângela trabalhando até tarde, eu também trabalhando, a gente pegava um pouquinho de cada um, colocava tijolo, embolsava, e a gente deixou a casa toda arrumadinha. E o que mais minha esposa ouviu na época de algumas pessoas da família dela foi: olha, você está construindo no terreno dele, você vai perder tudo. Você está construindo para perder tudo no final. Se vocês se separarem, vai ficar tudo para eles. Pessoas que sofreram algum tipo de frustração na vida, que olham a vida de uma maneira tão frustrada, que não conseguem acreditar em nada mais, que não conseguem mais confiar em nada. Tudo que eles olham a partir da sua frustração. Se é relacionamento, eles criticam. Se é, uma confiança em alguém, eles vão botar em dúvida. Por quê? Porque eles enxergam a vida a partir das suas frustrações. Estava vendo uma advogada amiga minha, a doutora Adriana, ela dizendo de um caso de um camarada que comprou um terreno no nome do irmão para não ter que dividir com a esposa, caso ele se separasse. Olha que situação. Infelizmente tem muita gente dentro da igreja com esse tipo de mentalidade. Gente que não casa porque não se decide. Vive 30, 40 anos com alguém e não tem coragem de botar o nome da esposa, assumir o que realmente escolheu para a vida. É uma confusão generalizada. E o Evangelho de Jesus Cristo assim ensina não. O que passa disso é de procedência maligna. E esse camarada, ele compra um terreno no nome do irmão, porque se eu me separar, eu não preciso dividir com minha esposa. Sabe o que aconteceu? O irmão que se separou. E o que a cunhada está falando? Eu quero minha parte, é meu. E a advogada falou: e você vai perder, filho. Você vai perder sim, porque é dela agora, da sua cunhada. Confusão gera confusão. Sabe, gente que não assume as suas frustrações, as frustrações do passado não são curadas, e eles passam a viver uma vida amargurada. Essa menina não, com tudo que ela passou, ela continuou acreditando no Deus que ela servia. E ela continuou testemunhando: há um Deus na minha cidade, há um profeta na minha cidade. Se o meu Senhor for lá, ele será curado. Ela não perdeu a brandura, a ternura. Que coisa incrível. Nós não podemos deixar as lutas da vida roubar nossa esperança e o desejo de transmitir a esperança que nós recebemos para outras pessoas, mesmo que aparentemente elas sejam muitas vezes o alvo da nossa dor.
Jesus está morrendo, sendo crucificado, ele está preocupado na restauração daqueles que o crucificaram, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só coração de pastor faz isso. Ele está sofrendo, e ele já está intercedendo pelas pessoas que o fizeram sofrer. Não se deixe abalar com as decepções da vida. Outro ponto, entenda que Deus usa pessoas fracas e simples. Tem gente que usa a desculpa de que não sabe, de que não consegue, é tímido, que não está preparado, que não sabe ler direito, que é analfabeto. Tem gente que usa a opção de desculpas. Ei, nós precisamos entender uma coisa: Deus usa pessoas fracas e simples. No original, uma dúvida do nome dessa menina, ser uma menina de 15 ou menos idade, ou virgem, ou também significando e simbolizando a fraqueza de ser alguém que não tinha nenhum tipo de valor naquela sociedade. Era uma menina em todos os sentidos, e Deus usou essa mulher que naquele período não tinha valor para mudar a história de alguém. Porque Deus usa pessoas fracas e simples. Ele continua fazendo isso. A Bíblia diz que era uma menina, provavelmente ela era muito simples. Talvez não tinha tido a oportunidade de estudar direito. Ela não tinha recursos, não tinha títulos, não tinha posição. De fato, era uma menina sem nome. Mas era bem conhecida do Senhor. A Bíblia fala de homens comuns, simples, sem instrução, que impactaram o mundo. Atos 4,13 diz que, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esses caras têm alguma coisa neles. Eles são simples. Como que eles têm essa autoridade, essa ousadia? Eles só podem ter estado com Jesus. Deus faz isso. 1 Coríntios 1, 27, 29. Mas Deus escolheu os que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Irmãos, sabe, para de se colocar de uma maneira como Deus não possa te usar, porque está provado que não importa o que você vê de você, o importa o que ele vê. Moisés disse: eu não sei falar. Jeremias disse: eu sou uma criança. Davi disse: eu estou lá atrás das ovelhas. E Deus disse: eu quero usar vocês. Deus usa o que a gente pensa que não tem valor, para que a glória seja dele e não nossa. Outro ponto é: confie totalmente no poder de Deus. Versículo 3, ela disse: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Confie totalmente no poder de Deus. Imagina você, escrava, insignificante naquela casa, você ter coragem de chamar a sua senhora e dizer: olha, se o meu patrão for lá em Israel, ele vai ficar curado. Que ousadia é essa, gente? Que ousadia essa menina tem? Que fé é essa? Ela estava vulnerável, ela não tinha o controle da sua própria vida. Ela era escrava, ela tinha sido levada cativa. Olha que contradição é essa? Como que eu profetizo sobre um Deus que cura, se eu mesmo sou escravo? Ela podia ter ficado intimada de ouvir a célebre frase que Jesus mesmo ouviu: médico, cura-te a ti mesmo. Lembra que Jesus ouviu isso? Médico, cura-te a ti mesmo. Eu sei quem é teu pai é um carpinteiro. Eu sei quem são suas irmãs. Eu sei quem são seus irmãos. Eu sei a cidade que você mora. Eu sei que você mora na Maria Rita, cheio de buraco, que dá enchente toda hora. Eu sei que a cidade que você vem é uma cidade desprezada.
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Médico, cura a ti mesmo. Quando você diz que é Deus, se você mesmo está cheio de problemas, se você está desempregado. Essa menina, ela tinha uma boa teologia. O que está nos faltando é uma boa teologia. Uma boa teologia nos livra de crises terríveis. Foi o que salvou minha família. Foi uma boa teologia. Encarar perdas tão fortes e continuar crendo é porque tivemos uma boa teologia. Por isso que você tem que estar aqui domingo de manhã aprendendo uma boa teologia, porque a boa teologia te livra de pensamentos que chocam a tua fé. Essa menina é a prova disso. Ela não olha assim: eu sou serva, eu sou cativa, o Deus que eu sirvo, aparentemente, ele é menor do que o Deus de Naamã, porque eu sou serva de Naamã. Então Deus de Naamã dominou meu Deus. Não, ela tinha consciência de que tudo que aconteceu com ela e com o seu povo foi permissão do Deus que é sobre todas as coisas. Mas para nós só podemos testemunhar se tiver tudo ok com a gente, se a gente estiver saudável, se a gente tiver um bom salário, um bom emprego, um bom carro. Aí eu tenho autoridade de testemunhar. Se eu não estou bem, se eu estou doente, se eu estou enfermo, é como se eu não tivesse autoridade. Essa palavra coloca por terra todo esse entendimento equivocado do que é ser servos e servas de Deus. Deus é poderoso, independente do seu estado. Deus é soberano, independente do lugar que você está, do que você está vivendo. Aquela menina tinha total confiança no poder de Deus. O Deus que a menina disse que poderia curar Naamã é o mesmo que havia permitido sua terra ser invadida, seus pais serem mortos e ela ser sequestrada. Isso é forte demais. A gente não entende. Essa teologia insossa brasileira faz com que a gente não entenda isso e se choque, e a gente receba palavras do tipo: por que eu estou passando por isso? Sabe por que a pessoa diz isso? Porque não entendeu o Deus que serve. O Deus que a gente serve é Deus, independente da onde você está. E se você calcular os apóstolos, todos foram mártires, com exceção de João. Essa é a prerrogativa do Evangelho. Quando um pastor foi no posto de gasolina, um frentista falou para ele: você é pastor daquela igreja lá daquela esquina, da Maria Rita? Ele falou assim: sou. Ele falou: como que você quer que as pessoas vão na sua igreja se o seu carro é um carro velho? É essa compreensão que as pessoas têm do Evangelho, dessa forma que é pregado. Elas entendem que para que você seja a prova de que Deus te abençoa, você tem que ter um bom carro e está tudo bem com você. E é isso que as pessoas pregam e ensinam, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa menina entendeu isso. Eu posso testemunhar, eu posso declarar, independente do que eu estou vivendo. Está passando luta com o teu filho? Não se cale por conta disso. Você não está com a saúde ok? Não se cale porque sua saúde não está ok. Você está com problemas financeiros? Não se cale porque você está com problemas financeiros. Você conseguiu compreender que o teu Deus está acima de todas as coisas. Você tem problemas emocionais? E amém, Deus está acima dos seus problemas emocionais. Você tem vivido situações, não importa, isso não te diminui. O que mais impacta as pessoas não é um status perfeito. As pessoas estão cansadas de imagens fakes, de redes sociais. Eu, por exemplo, se eu ver alguém, escutar alguém falando e vendendo facilidade, eu tiro o vídeo na hora, eu não consigo assistir. Quem faz parecer fácil, porque a gente sabe que não é. Quem tenta vender uma facilidade não me atrai, porque eu sei que a vida não é feita assim.
Sabe o que me atrai? É gente como a gente. Gente que tinha tudo para ter desistido e continua crendo. Sabe o que me atrai? Gente que tem uma paz que excede todo entendimento humano. Isso mexe comigo, porque eu digo, como que essa pessoa pode ter paz se o que eu estou vendo, ela teria que estar totalmente desesperada? É isso que as pessoas estão buscando agora, porque elas já entenderam que isso é ser gente de carne e osso, não uma imagem fake, uma imagem mentirosa. É a loucura da cruz. Qual a explicação para um dos ladrões da cruz olhar para Jesus e dizer para ele: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino? Isso é loucura, gente. Gente, vamos agora olhar com os olhos naturais essa cena. Você tem alguém crucificado. As mulheres estão lendo a Bíblia e elas estão passando vários textos lá de Levítico. E minha esposa estava lendo um texto dizendo: olha, aquele que for pendurado no madeiro e ficar até tarde é maldito. Aquela imagem da crucificação era uma coisa totalmente terrível, mal vista. Os ladrões eram crucificados aos montes. Os homens sem valor eram crucificados. E aquele homem está olhando, um homem ensanguentado, pendurado. E ele olha para esse homem e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é loucura. O natural é o outro ladrão dizer: ele não é, ele está na mesma condição da gente. Ele é um falador, ele é uma farsa. O natural é essa compreensão. Mas de uma forma sobrenatural, aquele homem vê além do que os seus olhos veem. Essa jovem aqui está olhando além da sua realidade. Ela sabe quem é o Deus dela. Por isso que o que ela estava vivendo não afetava a sua compreensão do Deus que ela servia. E a gente só vai ter uma vida com Deus, de fato, se a gente entrar nessa dimensão de que não importa o que aconteça com você, você precisa continuar testemunhando que esse Deus é todo poderoso. Já viu uma coisa, não sei se você já reparou, tipo isso que aconteceu com tia Olga, ir fazer uma cirurgia simples, complicar a cirurgia, dar um problema na retina, tudo complicou, negligência do médico, uma série de coisas. Aí normalmente eu vou falar com tia Olga, falo: tia, e aí, como que foi hoje? Aí ela vai dizer assim: meu filho, foi uma bênção. O médico foi super atencioso, fez um procedimento, e olha, agora a gente vai orar para que tudo fique bem. Aí, uma mente natural vai falar assim: poxa, mas se Deus é poderoso, por que Ele não interviu desde o início, não acontecesse nada disso? Na verdade, por que Ele nem permitiu que ela fizesse cirurgia? Por que Ele não curou ela lá na frente? A gente consegue agradecer dentro de uma situação de luta, e ver Deus dentro da situação de luta. É exatamente isso, irmãos. É muito paradoxo a vida cristã. Você vai viver situações que aparentemente você está perdendo, porém você está ganhando. Você vai viver situações como se você não tivesse nada, mas Ele vai dizer: você tem tudo, Vanderlei. Você vai ver situações onde você vai ser pobre, Ele vai dizer: mas você vai enriquecer muitos. Você vai ver situações onde aparentemente você vai ser destruído, aparentemente, mas não abandonado. É exatamente isso que a menina entendeu. E ela entendeu de tal maneira que aquele homem acreditou, que aquela mulher acreditou, e que enviou ele ao encontro do profeta. Irmãos, eu não sei o nome dessa menina, mas eu quero muito aprender com ela a servir esse Deus, ainda que tudo pareça o
contrário, como diz o salmista, ainda que um exército me cercasse, eu não temeria mal algum. Que a gente possa permanecer testemunhando o poder desse Deus maravilhoso. Eu termino pensando com você, o que teria acontecido com Naamã se aquela menina ficasse calada? Tem horas que eu faço isso lá em casa. Eu nas minhas reflexões bíblicas, eu pensei, o que teria acontecido se aqueles 4 homens não tivessem carregado aquele homem aleijado até Jesus? O que teria acontecido se a mulher cananeia, na primeira silêncio de Jesus, ou na primeira negativa de Jesus, ela voltasse para casa com a sua filha que estava terrivelmente endemoniada? O que teria acontecido se aquela mulher do fluxo de sangue olhasse aquela multidão e tivesse dito, olha, sabe uma coisa? Eu estou tão fraca, eu já gastei tanto tempo com tanta coisa, que eu não vou me submeter a essa humilhação. O que teria acontecido com Naamã se essa menina se calasse? O que tem coisas para acontecer com muitas pessoas que estão à sua volta? E o que vai acontecer? Ou o que não vai acontecer se você não fizer nada? Deus está nos chamando hoje para sermos bênção no lugar onde nós estamos, independente de onde seja. Deus está nos chamando para não nos abalar com as decepções da vida. Não fique amargurado, não se torne uma pessoa amargurada. Deus está nos chamando para entender que Ele usa pessoas mesmo fracas e consideradas pequenas. Deus está nos chamando hoje para confiar totalmente no poder de Deus, a ponto de correr risco por essa confiança. Porque ela correu risco, se não acontecesse. Talvez se Naamã voltasse, quando ele decidiu voltar, imagina o que ele não faria com ela, mandaria matar. Olha, eu fui lá, aquele profeta lá foi mal educado, nem me recebeu. Olha, vou te matar, garota. Você me fez perder tempo, me fez passar por humilhação. Ela correu risco, mas ela continuou confiando. Vai ter hora, gente, que coisas que a gente ora vão piorar. Talvez, escute isso que eu vou falar. A gente vai ver coisas que não vão mudar. Nós não vamos ver a cura de algumas coisas. A gente não vai ver portas abrirem de algumas coisas. E aquilo que a gente mais quer, talvez não aconteça. Queria que Luciana estivesse aqui. Quem não queria? Queria muito. E a gente está aqui. Por que a gente está aqui? Nós poderíamos fechar a porta. Fecha a porta, sabe? Porque a gente crê nesse Deus que olha para a morte como sendo algo muito pequeno diante do seu poder, diante do poder da ressurreição. E Ele vai dizer, aquele que estiver morto viverá. Como o Resgate canta, que a gente não pode esquecer que quando eu morrer, é aí que eu vou viver. É isso que nos faz permanecer, mesmo que coisas que a gente quer muito não aconteçam. Só que, como dizem, muitas vezes a gente não está preparado para essa conversa. Isso não é muito aceitável no meio evangélico. Confiar em Deus, independente do não de Deus, é algo que a gente não gosta. A gente só quer o sim de Deus. Mas a gente precisa sair daqui entendendo que muitas vezes nós vamos ouvir não. Não, Senhor, eu larguei tudo. Eu era filho da filha de Faraó. Eu larguei tudo, eu defendi o judeu, matei o egípcio. Eu fiquei 40 anos longe. Eu atendi o seu chamado. Deixa eu entrar na terra. Moisés pediu, deixa eu entrar. Não. Você vai olhar, mas você não vai entrar. É Deus que é
soberano sobre nós, sobre nossas vontades, sobre nossos sonhos, sobre nossos desejos. E só nos cabe dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Eu não sei, eu só me submeto. Você pode ficar de pé um pouquinho.